tem processo em andamento, o Ministério Público retoma como parte principal. Retoma, ele tinha perdido a titularidade, aí ele retoma. Mas nesse exemplo que eu dei, não tem processo ainda, não teve processo. Eu entendi. Entendi a sua resposta no sentido. Mais alguém aí? Quem mais poderia? Se não entendeu o exemplo, não adianta nada, pessoal. Não adianta nada perder tempo. Pois não. Então, mas não, vamos resolver esse exemplo que eu vou falar depois do artigo 29 ainda. Tá bom? Depois qualquer coisa você me chama aqui para a gente esclarecer. Mas eu. Segurança jurídica, então, para o promotor perder o prazo, o querelante, o titular do direito de queixa não exerceu no prazo legal, então é isso, acabou. Sim. Aí a Franciele, eu acredito que não. Acredito que não. Não, Franciele, tá. Entendi. Foi tudo na mesma linha, né? Mais ou menos as respostas. Tem alguém aí que pensa diferente? Queira se manifestar? Quer- Mesmo ele perdendo o prazo, para oferecer a denúncia, que no caso, regra geral, tem várias exceções, eu estou dizendo regra geral, do artigo 46 do Código de Processo Penal, que fala 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. É o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia. Não, o juiz é neutro, o juiz não pode pedir denúncia, o juiz é imparcial, ele tem que ser provocado. E essa questão de juiz fiscalizar promotor, de acordo com a reforma, só o artigo caput do artigo 28 que está suspenso, eu falei ontem para vocês, mas acabou isso aí. Essa função anômala do juiz de fiscalizar o MP acabou. Agora o MP que determina o arquivamento, ele não pede mais para o juiz arquivar. Entendeu que o processo acusatório, o juiz tem que criar um juiz de garantia e o juiz do processo. Então, agora acabou essa questão. É tudo promotor. Promotor que determina o arquivamento. Se a parte discordar, requer a verificação pelas as câmaras de revisão que vai ser instaurada lá no Ministério Público. Tá? Então, isso teve uma mudança recente. Mas vamos lá, pessoal. Vamos responder a questão, então. Gente, era só vocês pensarem, eu dei um exemplo absurdo. O crime de roubo, olha a gravidade do crime. Aí o dono da padaria não faz nada, vítima, porque não quer saber de fora, tem medo dos assaltantes ficar sabendo, alguma coisa nesse sentido. Aí o dono da padaria não faz nada, porque o promotor não ofereceu denúncia no prazo legal. Aí os autores do roubo ficam de boa. Fica de boa, não acontece nada com eles. Mas tem lógica isso. A resposta de vocês foi isso. Ah, não, o cara que praticou o roubo lá vai ficar de boa. Enquanto não ocorrer a prescrição do crime, o promotor oferece a denúncia. Não tem problema algum. Ele perdeu o prazo, o querelante não exerceu no prazo de 6 meses. Por isso que essa hipótese é muito remota, né? Porque se isso acontecer, hoje o juiz ainda pode fazer isso, pode comunicar ao chefe dos promotores, ó, o promotor está sendo negligente, né? Perdeu o prazo, está lá e tal, o sujeito cometeu um roubo, está aí impune. Então, imagine um homicídio, a viúva
promotor não oferece denúncia legal no homicídio, no prazo legal, a viúva não faz nada porque ela perdoou o autor do crime, e aí o sujeito que cometeu o homicídio fica de boa. Até a prescrição, o promotor pode ir lá oferecer a denúncia. Certo? Então, não tem nenhuma relevância esta inércia do titular da queixa, nesse caso, na ação penal privada subsidiária da pública. Enquanto não ocorrer a prescrição, o promotor que foi decidioso, que foi negligente, ele pode oferecer a denúncia. Tá certo? Tudo bem? Agora, o segundo exemplo é o seguinte. Agora, vamos imaginar que o dono da padaria, o mesmo exemplo, presta atenção, senão não adianta. O dono da padaria, o promotor não ofereceu a denúncia no roubo lá, no prazo legal. Aí o dono da padaria arrumou um advogado, foi lá e entrou com a ação penal privada subsidiária da pública. Lá passou 30 dias, ele foi lá e já protocolou. Então, quem é o titular da ação penal? O querelante. O promotor está ali do lado, podendo requerer prova, requerer apresentar denúncia substitutiva e tal, pode fazer de tudo. Mas o titular da ação é o quê? O dono da padaria. Ele é o querelante da ação penal privada subsidiária da pública. Certo? Aí marca-se uma audiência de instrução no crime de roubo. O querelante não comparece. E na ação penal privada nós temos a preempção, que nos termos do artigo 60, inciso 3º, quando o querelante não comparecer em ato que deveria comparecer sem motivo justificável, o juiz pode declarar extinta a punibilidade pela preempção com fundamento no 60, inciso 3º. E nesse caso, o querelante, que é o dono da padaria, não compareceu na audiência, ele era o titular, ele era o dono da ação titular, era o querelante da ação penal privada subsidiária da pública, ele não comparece. O juiz vai decretar a preempção ou não? Sim, aí sim. O dono da padaria não está sendo negligente? Está. O que vai acontecer? O Ministério Público agora retoma a titularidade como parte principal, que ele havia perdido lá atrás. Agora, como houve uma negligência por parte do querelante, o dono da padaria não compareceu na audiência, aí o Ministério Público retoma como parte principal. Daí em diante ele toca o processo como parte principal. Ele recuperou a titularidade que ele havia perdido por negligência do querelante. É a última parte do artigo 29 do Código de Processo Penal. Tá certo? Essa questão da magistratura de São Paulo, há uns 15 anos atrás. Tá? Pois não. Não, o dispositivo que nós estamos falando é o prazo decadencial. Eu dei um exemplo dizendo, olha, o dono da padaria, nos termos do artigo 29, ele teria o prazo decadencial de 6 meses a contar do dia que se esgotou o prazo do Ministério Público, artigo 29. Ele teria o prazo decadencial de 6 meses, no termo do artigo 103, o 38, que fala que é 6 meses para exercer o direito de queixa. E o artigo 29, que fala que o prazo conta do dia que termina o do Ministério Público. Então, o Ministério Público tinha 5 dias, o sujeito estava preso, ou 15 dias se ele estiver solto. Iniciou o prazo decadencial de 6 meses para o querelante entrar com a queixa substitutiva. Ele não entrou, operou a decadência. Mas qual o efeito dessa decadência para o fato em si? Nenhum. Por quê? O promotor pode oferecer denúncia enquanto não ocorrer a prescrição. Certo? Mas a lei assegura o querelante a exercer esse direito, que é o direito de queixa em substituição de uma denúncia que não foi oferecida no prazo legal. Isso que é importante. É isso que nós temos que retirar desse estudo, que a lei assegura essa possibilidade, que o Ministério Público, sendo decidioso, sendo negligente, a lei assegura ao ofendido ou seu representante legal propor uma queixa subsidiária da pública, uma ação penal privada que irá substituir uma ação penal pública. Se ele não propõe no prazo de 6 meses a contar do dia que se esgotou o prazo do Ministério Público, qual o efeito? Nenhum, porque o Ministério Público pode oferecer denúncia até a prescrição, a regrinha do artigo 109. Agora, se o dono da padaria lá, que foi vítima do crime, contratou o advogado, entrou com a queixa-crime
Ele é o titular, está tramitando lá no processo. Se ele abandonar o processo, ele está sendo negligente. O que acontece? O Ministério Público retoma como parte principal nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Deu para entender esses dois exemplos, essas duas passagens? E da importância desta ação? Mas importância teórica, porque prática é quase que nenhuma, tá? Mas a importância teórica dela é extrema. Difícil um concurso que não perguntam sobre ela. Tanto que ela tem previsão no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, artigo 29 do Código de Processo Penal. Certo? Tudo bem? Então, vou encerrar a gravação aqui.